pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Perto via falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro. Nós tomamos a liberdade de chegar até a sua casa através da internet e queremos poder ter um tempo de orarmos a Deus, também de podermos meditar na sua palavra. Quero te acolher com a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, através da palavra, João está fazendo uma referência direta a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, vindo a este mundo, nos resgatar das trevas do pecado, nos devolver a verdadeira vida que era o princípio da criação. Que o Senhor nos permita também confessarmos os nossos pecados nesse culto e que nós possamos ser reconciliados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero convidar a termos um momento de oração e que possamos colocar diante de Deus os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai bendito, graça nós te damos pela vida que tu nos concedes. Graça nós te damos porque podemos nos achegar a ti em oração e confessar-te os nossos pecados. Nós queremos te confessar, Senhor, que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações. Nós pecamos quando nós nos omitimos a fazer o que o Senhor tem ordenado. Nós pecamos quando nós não cuidamos
do teu bom jardim, do planeta Terra, onde o Senhor nos colocou para habitar. A tua palavra é clara que tu nos colocou nesta terra para cuidarmos do teu jardim, mas nem sempre nós cuidamos. Ao contrário, nós estragamos, nós poluímos, nós depredamos, e nós queremos te pedir perdão e pedir que o Senhor nos ajude a podermos cuidar da tua boa criação. Assim nós oramos pedindo que o Senhor renove em nós a alegria de viver, a vontade de fazer o que é correto, a vontade de obedecer a tua palavra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como na palavra de acolhida, João vem nos lembrar que Jesus veio entre nós para poder nos resgatar de todo o mal, e em conformidade com a palavra do Senhor, posso lhes declarar que os teus pecados estão perdoados, se assim você confessa sinceramente os seus pecados. Perdoados dos nossos pecados, quero convidar a termos um momento de louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
assim nós nos preparamos para ouvir a palavra da meditação de hoje. Senhor nosso Deus, graça nós te damos por podermos render a Ti o louvor. Recebe assim a nossa adoração como uma oferta do nosso viver a Ti. Também concede nesse momento que possamos nos aquietar para ouvir o Teu falar, através da leitura bíblica, através da meditação na Tua palavra. Usa assim o Teu servo Daniel para nos comunicar a Tua verdade e que somente a Tua verdade seja transmitida através dele. Assim, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforma-nos em servos obedientes de Ti, que nós possamos ser moldados conforme o Teu querer, e que nós possamos assim, Senhor Jesus, vivermos para fazer a Tua vontade, para cumprir os Teus propósitos em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, o texto previsto para a nossa reflexão, para nós estarmos nos preparando e também a respeito do qual a gente já tem discorrido no decorrer da semana, é sobre o livro de Gênesis, sobre a criação do mundo. Lembramos muito bem de que o livro de Gênesis é o nosso primeiro livro da Bíblia. E na língua hebraica, e tomo aqui a liberdade de citá-la, nos diz algo qual não é tão possível assim observarmos na língua portuguesa. O texto em hebraico nos diz o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Aqui me atenho à primeira palavra desse versículo, que nos diz Bereshit. Bereshit é princípio, no princípio. E isso significa que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Essa criação de Deus vem ao encontro da sua bondade e da sua misericórdia para com o ser humano. A partir deste primeiro versículo, e queremos aqui então fazer a leitura dos versículos 1 a 5, que nos dizem o seguinte: No princípio criou Deus céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Haviam trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Esta palavra de Deus mostra que tudo o que existe foi criado pela palavra, pelo dizer do nosso próprio Deus. Assim nós vemos que a terra era vazia e sem forma. Não havia nela nada que a caracterizasse, nada que fosse possível à vida. Não existia nada do que nós podemos imaginar que hoje existe. Ela era simplesmente um vazio. Assim como somos nós, quando nos afastamos de Deus, temos esse vazio. Assim era a terra, vazia e sem forma. A partir disso, Deus criou os céus e a terra, a partir deste nada. E o modo como a terra era colocada informe, e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui eu quero muito claramente colocar que este Espírito de Deus que pairava sobre as águas tem uma forte referência sobre o Espírito Santo, pois é o Espírito de Deus colocado sobre as águas que faz com que seja possível a vida. Sem ele, nada tem a sua manutenção. Nada do que existe pode se manter e continuar a existir. Assim podemos dizer que os nossos primeiros antepassados adoravam a criação de Deus a partir do Criador.
ou seja, eram gratos por tudo aquilo que havia sido feito. No entanto, com o passar do tempo, as pessoas começaram a adorar as coisas, adorar o sol, adorar a lua, adorar as estrelas, e então se perdeu quem era o verdadeiro Criador de todo o universo. Por isso, aqui o texto nos mostra claramente que o agente, o sujeito de tudo isso aqui é o próprio Deus. Ele é quem faz tudo acontecer a partir da sua palavra. E palavra, aqui no hebraico, quer dizer falar, aquilo que se fala. Uma interpretação muito próxima disso é feita em João, capítulo 1, os versículos 1 a 5, que foi citado, muito provavelmente, várias vezes na nossa vida, onde diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio dele todas as coisas existiram, e sem ele nada do que existe existiria. Aqui ele está falando realmente disso, de que por meio da palavra de Deus, ou seja, por meio de Jesus Cristo, tudo o que existe veio a ser, veio a ter um propósito, veio a ser construído. Interessante observarmos que quando João fala isso, é como se ele estivesse resumindo o capítulo 1 de Gênesis, dizendo que Deus, por meio da sua palavra, criou todas as coisas, e esta palavra tem a sua ação para além da criação, para além daquele momento de existência. A palavra é Deus, mas uma pessoa distinta de Deus, o Pai, assim como são distintos a palavra de quem fala. Essa distinção, no entanto, mostra que a essência permanece uma unidade. Aqui quero colocar de uma forma mais esclarecida, que quando Deus fala, no hebraico a palavra é ruach, sai da sua garganta, do seu espírito, e as coisas passam a existir. Portanto, para confirmarmos a nossa fé, o que nós precisamos é entender que toda a criação de Deus foi feita para mim e para você. Não para destruirmos, não para usurparmos, não para desperdiçarmos, mas toda a criação de Deus foi feita para que nós pudéssemos ser mordomos, ser aqueles que servem uns aos outros e partilham desta boa criação de Deus. Nós vemos no versículo 3 que disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz é o que dá sentido à própria criação de Deus. Esta luz é o que vai posteriormente ser polida lá no quarto dia, quando ele cria os grandes astros. Vemos então a obra de Deus continuando a ser feita. Nos versículos 6 a 8 do segundo dia, nos dizem o seguinte: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã no segundo dia. Ou seja, aqui Deus começa a fazer a separação daquilo que foi formado, para que haja a possibilidade de vida na terra. Todo o propósito de Deus é construir um lar, um lugar para nós, seres humanos. Embora o céu pareça ser algo mole, algo que é tênue, feito de água, por mais que já se passaram os tempos, por mais tempo que já se passou, ele ainda permanece sobre as nossas cabeças. Ele está ainda da mesma forma que foi constituído. As estrelas continuam a orientar as navegações.
O sol e a lua continuam a orientar o nosso dia e a nossa noite. Todos os astros, eles são governados e conservados pela palavra do próprio Deus. Aqui ele nos diz que são orientadores para as nossas vidas. Aqui se torna possível o começo da vida. Então vemos a obra do terceiro dia. O terceiro dia houveram ainda mais coisas que foram criadas. E diz ele lá nos versículos 9 a 13 o seguinte: Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos segundo as suas sementes, e estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Duas observações muito importantes deste terceiro dia é que Deus havia criado o firmamento, criado os céus, mas em nenhum momento ele disse que isso era bom. Ele disse somente no terceiro dia que isso era bom, quando ele começa a criar o ambiente propício para a vida do ser humano. Quando Deus fez a sua morada, ele não se preocupou em dizer que era bom, mas quando ele começou a fazer a morada da possibilidade da vida do ser humano, então ele disse que isso era bom. Aqui nós vemos que Deus se importa com tudo aquilo que ele fez, direcionado para o ser humano, direcionado para a sua criação, imagem e semelhança sua. Também podemos observar que Deus aqui parece estar construindo uma casa para o ser humano. Primeiro ele faz o céu, ele separa, ele cria o teto dessa casa. Depois ele separa águas e águas, como se fossem as paredes da nossa casa. E ele então separa uma porção de terra seca. Ou seja, o todo já foi criado. Agora precisa-se dos pormenores. Deus construiu esse teto elegantíssimo no céu, embora ele ainda não esteja totalmente adornado. O fundamento desta obra é a própria terra. Agora ele também nos provê o alimento. Desta forma, ele também nos mostra a produção dos cereais e as árvores e ervas de todo o tipo que são obra deste dia. Importante lembrarmos que aqui ele não falou que nasceram ervas daninhas, não houveram plantas de espinho, não houveram abrolhos. Isso só vai ser uma constituição da terra a partir da entrada no pecado no mundo. Aqui nós podemos refletir sobre essa bondade de Deus para conosco. Antes de tudo ser criado, Deus prepara as coisas nos detalhes, para que nós possamos ser colocados e vivermos a partir da sua graça, dessa sua misericórdia. Esta casa é totalmente construída. Depois de haver criado o teto, as paredes, Deus leva o ser humano para dentro desta casa e lhe dá a ordem de aproveitar tudo aquilo que está a oferecer, com os seus devidos cuidados. No terceiro dia, então, é provida esta cozinha e são providenciados os alimentos. No quarto dia são dados o sol e a lua a seu serviço e proveito. No quinto, lhe é entregue o domínio sobre pássaros e peixes. No sexto, recebe todos os animais para que desfrute de todas as riquezas, gratuitamente, de acordo com a necessidade. Importante lembrar, de acordo com a necessidade, não segundo os nossos interesses ou aquilo que nós achamos que precisamos, mas de acordo com as nossas necessidades. É aquilo que eu preciso, não aquilo que eu necessariamente quero.
Tudo isso somente para que o ser humano reconheça, a partir desta obra, a liberdade, a bondade de Deus e viva no seu temor, ou seja, adorando, agradecendo, louvando, observando que toda a criação é um presente de Deus para mim e para você. E isso tudo antes mesmo de nós sermos criados. Vemos aqui depois a obra do quarto dia, a criação do sol e da lua, dos astros que coordenam o dia e a noite. Esta criação dos astros foi para nos orientar, para nos mostrar que o tempo passa e que nós temos como marcar. Imagine você se o sol não parasse, se o sol permanecesse dia e noite, se não houvesse noite, se todos os dias fossem dia. Como nós teríamos noção do nosso tempo? Como saberíamos o momento de dormir, o momento de descansar? Existem partes do planeta que isso acontece e estas pessoas precisam se regrar para que haja descanso. Ou também se regrar para que haja trabalho, pois há momentos em que só há escuridão. Ou seja, aqui vemos que Deus pensou na forma com a qual o ser humano vive. E por meio da lua, Ele nos deu a possibilidade de interpretarmos os seus sinais, de interpretarmos a ação dos meios criados, das árvores, da terra, em relação ao dia que estamos vivendo. Podemos chegar à alusão de que nossas vidas são moldadas de acordo com o sol, com a lua, pois se estes corpos celestes não existissem, nós estaríamos desorientados. Por isso também entendemos a referência do próprio Cristo dizendo que eu sou a luz do mundo. Ele é aquele que nos mostra o caminho, Ele é aquele que nos mostra como devemos seguir. Se não fosse pela luz, nós caminharíamos nas trevas. E caminhar nas trevas é muito fácil de nos desviarmos do caminho, de cairmos nos buracos, de nos perdermos, de não nos vermos. Portanto, nós devemos viver a partir desta luz. De algum modo, lembramos da nossa infância, mas não lembramos de termos mamado no seio da mãe, embora na época tivéssemos vivo. Ou seja, essa percepção do tempo, se não há sinais, é a mesma conclusão. A obra do quinto dia, a respeito daquilo que Deus fez e nos deixa, que é sobre a multiplicação das aves e dos peixes, e aqui nós vemos uma mudança na forma com a qual Deus faz isso na criação. Ele agora não só diz que era muito bom, mas diz, e sejam abençoados. Lá no versículo 21 e 22 dizem assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Quando Deus estava falando dos seres criados, das coisas que foram criadas, céus, terra, mar, dos astros, Ele não os abençoou. Mas quando Ele fala dos seres vivos, então Ele diz que era bom e os abençoou. Sobre os seres vivos vem a bênção de Deus, vem a sua graça. Aqui podemos ver que a palavra do quinto dia é uma palavra de bênção e que ela continua ainda hoje. Ainda hoje as árvores, segundo as suas espécies, produzem frutos, as aves continuam a multiplicar-se, os peixes continuam a multiplicar-se. E posteriormente, quando Deus cria o ser humano, esta ordem continua. Ou seja, nós somos
constantemente regrados pela vida, pela criação de Deus, por esta casa maravilhosa que Ele nos fez. Então chegamos aqui ao 6º dia, a criação do ser humano. E os versículos 24 a 31 fazem alusão a isso, quando dizem: disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a ao domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e acham na sua superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isso vos será para mantimento. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do 6º dia. Temos aqui uma distinção muito clara, porque tudo que foi criado primeiramente, das coisas inanimadas, depois dos seres vivos e agora do ser humano, existe uma distinção, pois todas as coisas foram criadas a partir da grandiosidade e da onipotência de Deus. No entanto, o ser humano foi criado à sua imagem e semelhança. Isso nos dá responsabilidade sobre toda a criação. Eu e você somos chamados a vivermos segundo a graça e a misericórdia de Deus, não só para conosco, mas para com toda a criação. Devemos ser responsáveis a respeito daquilo que usamos e daquilo que nós jogamos fora. Devemos ser responsáveis pelo cuidado, pelo mantimento de todas as coisas que são criadas. Queiremos ou não, o mundo tem sofrido perdas grandes. Há animais que entraram em extinção e há animais que não existem mais. Há plantas que entraram em extinção e há plantas que não existem mais. Portanto, o responsável disso tudo é o ser humano. Este é o ser humano caído, que destrói, que perde. Mas aqui nós estamos falando do ser humano criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para um propósito de comunhão com Ele. Aqui vemos o cuidado da igreja para conosco. E não estou falando da igreja aqui como templo, mas estou falando da igreja a qual Jesus nos diz que nós somos templos do Espírito Santo. E nós, unidos como irmãos na fé, formamos a grande família de Deus. Temos aqui esta distinção muito importante, pois eu e você devemos ser imagem de Deus onde estamos. Devemos refletir a sua glória, a sua criação, a sua misericórdia, o seu amor. Isso nós podemos fazer a partir das nossas ações, da forma com a qual nós vivemos. Depois de haver criado todas as coisas, é como se Deus nos dissesse: eis que preparei tudo da melhor forma possível. O céu fiz como teto, a terra como pavimento. As posses e os recursos são animais com todo o aparato de terra, do mar e do ar. As sementes, as raízes e as ervas são alimentos. Além disso, o próprio Senhor destas coisas, o ser humano, foi criado para que tenha conhecimento de Deus e use as criaturas como quiser, de acordo com a sua vontade, com toda a segurança, justiça e sabedoria. Nada falta, todas as coisas foram criadas em grande abundância para a vida eterna, para a vida terrena. Por isso, agora quero descansar.
Assim podemos imaginar o término desta grande obra de Deus. E Ele não criou isso com segundas intenções. Deus criou isso para ter comunhão com a sua criação. Deus nos criou para termos um diálogo aberto com Ele, por meio das orações, por meio das intercessões, por meio da sua palavra, por meio daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. E desde o princípio, toda a criação é plano de Deus, assim como é plano de Deus que nós não sejamos separados, mas sejamos parte da sua família, sejamos pequenos cristos, onde nós estivermos, representando a sua imagem e semelhança. Essa criação de Deus deve nos levar a entendermos que Deus é misericordioso, é bondoso e criou todas as coisas para que a vida do ser humano fosse possível e tivesse uma vida abundante. Queremos encerrar com uma palavra de oração. Fecha teus olhos, silenciemos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos porque toda a criação nos mostra o teu cuidado. Nos mostra, Senhor, que pensastes em cada detalhe, desde o morrer da semente ao produzir do fruto. Tudo isso, Senhor, foi pensado, foi analisado e foi feito para que nós, seres humanos, pudéssemos ter proveito. Te agradecemos, ó Deus, por este carinho, por este cuidado tão grande. Também, ó Deus, agradecemos porque Tu não fizeste nós primeiro e depois foi vendo o que nós precisávamos. Pelo contrário, preparaste tudo e depois criaste o ser humano, para que assim pudéssemos viver a partir deste Teu amor, desta Tua misericórdia, deste Teu cuidado. E que nós possamos, a partir do nosso coração, reconhecer neste mundo maravilhoso que Tu criaste, Senhor, a Tua glória. Possamos reconhecer que Tu és o Deus Criador, que importa, Senhor, com o que eu estou passando, com as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que estão passando, Senhor. Tu te importas com cada um de nós, sabes os nossos nomes, conheces as nossas dores e está aí, Senhor, disposto para nos aliviar deste fardo. Assim, ó Deus, faz com que esta palavra entre no nosso coração e em cada passo que nós demos e admiramos a Tua criação, admiramos os pássaros, os peixes, as árvores, tudo aquilo que tem, Senhor, mostra que Tu és o Senhor sobre tudo isso. E nos deste também a responsabilidade de cuidarmos. Além disso, Senhor, cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos da nossa vida a partir da Tua palavra, a partir dos Teus planos. Assim, ó Deus, Te agradecemos porque entregaste o Teu Filho para nos reconciliar contigo, para que nós não permanecêssemos afastados desta Tua vontade. Assim oramos em nome dele, que se entregou para que nós tivéssemos acesso a Ti. Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra que acabamos de ouvir, convido a cantarmos o próximo hino. Deus tão grande
oração geral e também a oração do Pai Nosso. Senhor nosso Deus, Pai bendito, obrigado pela essa palavra que acabamos de ouvir. Graça nós te damos porque o Senhor nos tem criado com muito amor e o Senhor tem nos criado com um grande propósito. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos porque nós não estamos à deriva e a nossa vida não está ao acaso, mas nós fazemos parte da grande história de amor que o Senhor tem com a tua criação. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque também o Senhor não nos tem abandonado em nosso pecado, mas em Jesus o Senhor sempre vem de novo ao nosso encontro para nos resgatar, para podermos viver na comunhão contigo. Obrigado por esta palavra que é revigorante ao nosso coração, palavra que é consolo à nossa alma em tempos de aflição como vivemos. Assim, ó Deus, nós queremos interceder por tantos irmãos e irmãs que sofrem. As situações são diversas, em especial queremos lembrar das pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas, que estão acometidas por causa da Covid. Cuida, ó Deus, do teu povo na terra. Concede que possamos vencer esta pandemia e que nós possamos, assim, continuar vivendo para testemunhar o teu amor no mundo. Tudo mais que nós temos ainda para pedir ou agradecer, nós queremos fazer juntos na oração que tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós nos despedimos desse culto cantando ainda o próximo hino. Que o Senhor assim possa estar contigo e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai, que